Olá você, como vai? Tudo bem? Enfim, chegamos nesse período de Natal, onde as pessoas estão comemorando, onde as pessoas estão festejando, onde as pessoas estão comprando. E eu particularmente costumo a dizer que Natal é na verdade uma explosão de sentimentos, uma explosão de sensações, de emoções, algumas positivas, algumas negativas. Muitas pessoas se dão muito bem no Natal, gostam dessa época do ano, se divertem, acham muito divertido. Outras pessoas nem tanto, algumas pessoas se sentem mal nessa data. Então esse vídeo vai ser uma reflexão sobre tudo isso e como é que a gente pode lidar com essa época do ano, principalmente para aqueles que têm alguma dificuldade com o Natal, mas também para você que vê essa parte festiva, uma reflexão que vai contribuir com o seu autoconhecimento. Afinal, o Natal, basicamente falando, é a comemoração de Cristo, de Nosso Senhor Jesus Cristo, que marcou definitivamente a era da humanidade, principalmente para nós na civilização ocidental, civilização cristã, mas com o passar do tempo muitas coisas mudaram e as pessoas, como diz o outro, fazem a comemoração do aniversário e acabam se esquecendo do aniversariante. Essa que é a verdade. E como eu disse, Natal sendo uma explosão de sentimentos, eu acho que esse vídeo vai ficar bacana se nós definirmos algumas dessas emoções, alguns desses sentimentos que surgem no Natal. Talvez o sentimento ou a emoção mais forte que talvez atinja a maioria das pessoas é a nostalgia. Nostalgia é quando você fica lá, pensando como era no passado, como foi lá na sua infância. Na minha infância, por exemplo, eu acho que poucos têm essa informação. Eu fui criado, os meus pais, a minha mãe e meu pai trabalhavam no orfanato. Então eu fui criado praticamente como uma criança dentro do orfanato. Inclusive eu sempre dizia que assim, eu tinha 123 irmãos, que eram 123 internos que tinham lá. E meus pais moravam dentro do orfanato, consequentemente eu nasci dentro do orfanato. E nesse orfanato que nós morávamos, todo Natal se fazia assim, uma grande festa. Então eu lembro assim que era uma árvore de Natal enorme, e ali no Natal, por causa do orfanato, cada criança recebia de um padrinho um presente, então esse presente era colocado embaixo da árvore. Então eu tenho aquelas imagens assim, o Papai Noel que vinha na noite do Natal para comemorar ali com as crianças, as músicas, os enfeites. Eu me recordo que a gente fazia enfeites de papel, comprava aqueles papel, não sei como é que chama, papel laminado, aqueles papel que brilha, recortava aquele papel laminado, fazia estrela, a estrela cadente, escrevia Feliz Natal. Hoje, talvez, a gente cresce, a percepção dos locais, das coisas, quando a gente é pequeno, era tudo muito grande, tudo muito mágico, tudo muito bonito. Talvez eu já não tivesse o mesmo olhar. Infelizmente, o adulto cresce e vê as coisas assim. A criança, ela é pequena, então ela tem uma percepção maior de tudo, de todas as coisas. Mas a gente, quando criança, a gente tem essa visão de magia, de colorido, de festa, que infelizmente, depois que a gente cresce, talvez não seja a mesma coisa. E talvez isso aconteceu com você, Você lembra do passado e tudo era muito mais brilhante, tudo era mais bonito, tudo era mais mágico. E hoje você está aí na sua vida, chega a época de Natal, já não tem mais aquela magia. Você até tenta montar ali uma arvorezinha de Natal, se por acaso você tem esse hábito, mas já não é aquela árvore tão grande assim, mesmo porque os preços das coisas cresceram muito. Aí você compra aquela arvorezinha pequena e você lembra como era no passado. Talvez isso não aconteceu com todo mundo, óbvio, mas a nostalgia fica. E aí, com a nostalgia, fica aquela comparação. No passado era melhor, na minha época era assim, quando eu era criança era assim. E aí você obviamente está entrando num jogo muito perigoso, porque se você fica fazendo essa comparação de que no passado era melhor e hoje não é tão bom assim,
Olha, a mensagem que você está dando para o seu cérebro é de que as coisas hoje, primeiro, estão piores, obviamente, e que as coisas estão piorando. Olha, cada vez que o tempo passa, vai piorando. Consequentemente, quanto mais o tempo avança, pior vai ficando. Ora, se você está caminhando por uma direção, por uma estrada, onde lá no final você sabe que está ficando cada vez pior, você está indo para o abatedouro. Não é verdade? É igual aquele boi que está naquele abatedouro, ele sabe que alguma coisa ruim vai acontecer e no final vai vir uma tragédia. Então esse sentimento realmente não é bom. Nós temos que aqui manifestar gratidão, obviamente, por aquilo que passou e estar aberto a mudanças. Sou grato pelas experiências que tive, sou grato pelas lembranças daquilo que já vivenciei, daquilo que já passei, mas hoje é um novo tempo, é uma nova etapa, é um novo começo, é uma nova oportunidade. Esse Natal não é como era no passado, não tem as pessoas que tinha no passado, também tem isso, né? A nostalgia da família, algum parente, algum ente querido que já faleceu, que estava naquele Natal passado, mas tem outras pessoas, tem outras oportunidades, é um novo tempo, é um renascimento. Aí a gente pega, de fato, o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento de Jesus. Então é um renascimento, é uma nova oportunidade, é um novo começo. Ora, se é um novo começo, por que eu quero reviver as coisas antigas? Porque era muito bom, eu gostava daquela situação, daquelas pessoas, ok. Mas vamos entender que esse é um novo começo. Sendo um novo começo, novas oportunidades, uma nova forma de se fazer, tá? Tente, nesse Natal e nos próximos natais que você viver na sua vida, lembrar-se disso. É um novo começo, uma nova oportunidade. As coisas, inevitavelmente, são diferentes e eu preciso deixar um pouco de lado, né? Essa visão de que o que passou era melhor e o que vem daqui para frente é pior. Um outro sentimento, talvez, que muitas pessoas experimentam no Natal é o sentimento de hipocrisia. Esse é complicado. Hipocrisia, porque muita gente fala assim, mas Natal é comércio. Eu entendo porque que as pessoas falam assim, olha, raciocine comigo. No passado, o Natal era uma data comemorativa recordada nas igrejas. Eu participei quando era criança, quando era adolescente, eu participava de uma paróquia católica chamada São Judas Tadeu. Então eu ia lá, eu tocava violão, tinha o coralzinho das crianças que eu fazia parte, tinha o padre, a missa, a comunidade que se reunia no domingo, e quando chegava o Natal, era uma festa. Então a gente montava o presépio lá na paróquia, na igreja, o coralzinho se preparava para cantar aquelas músicas de Natal, era tudo muito assim, as roupinhas que a gente vestia era diferente, a igreja era vestida diferente, tinha o advento, ainda tem, né? Quem é católico vai na igreja, tem a época do advento, acende uma vela na primeira semana, 2 velas na segunda semana, etc. Então havia toda uma preparação, todo um envolvimento para aquela ideia de que seria o Natal, que o Natal estava chegando e que a grande festa viria. Hoje, infelizmente, né, ou felizmente, não sei, depende do seu pensamento, da sua ideia, as pessoas não vão mais na igreja tanto assim, quem vai talvez não tem mais tanto essa vivência de fé. O Natal é recordado por quê? Quem é que lembra para você que é Natal? A televisão, a mídia, a publicidade, ou seja, o comércio. Então, chegou o Natal, promoção de Natal. Até na nossa loja, nós temos uma loja virtual, lojadamente.com, a gente está fazendo promoção de Natal, preços, uma super promoção de preços. Por quê? As pessoas, os comerciantes, é natural que os comerciantes, as pessoas que vivem de vendas, utilizem esse período do Natal para vender os seus produtos, para vender mais. Inclusive, a Associação Brasileira de Comércio, a Associação Comercial também mostra
que é no Natal, o período onde as vendas mais acontecem, que as pessoas querem presentear umas às outras. Mas qual é o ponto aqui? O Natal é lembrado por fontes comerciais, né? Então você recorda de Natal, inclusive aqui na minha cidade, por exemplo, a associação comercial está colocando vários Papais Noéis na cidade. Achei muito gozado, né? Vários Papai Noéis lá distribuindo bala e nas costas assim tem aquele logo enorme da associação comercial. Papai Noel da associação comercial. Mas por quê? O que eu quero dizer com isso? Então, no passado, as religiões, a fé lembrava que era Natal. Hoje é o comércio para você que lembra que é o Natal. Então, você acaba associando, Natal é comércio. Natal, não é que o Natal é comércio, é que o comércio utiliza o Natal para escoar produtos, para vender mais. E você é lembrado do Natal mais pelo comércio, talvez porque não tem uma prática de uma vida comunitária, você não frequente nenhuma agremiação religiosa que comemore o Natal, então você acaba ficando assim, achando que o Natal é comércio. Mas isso tem mais a ver com os meios de comunicação e com as comunidades que você faz parte, né, do que o comércio em si. Se você for uma pessoa que tem uma vivência dentro de uma prática religiosa específica, é que eu não estou defendendo que você faça isso ou não faça isso é problema seu. Estou dizendo que as lembranças vêm daqui ou dali, entendeu? Não vamos misturar as coisas aqui nesse vídeo. Se você tiver uma vivência comunitária, de um grupo religioso que vivencia o Natal, a época do Advento, você vai ver que o Natal não é só comércio, não. O Natal é comércio para você, porque o veículo de lembrança de Natal para você está sendo apenas o comércio. Outra emoção, né? Natal, explosão de sentimentos. O que mais? Qual outro sentimento que explode? As expectativas. Esse é um sentimento muito complicado. Eu tenho, por exemplo, um cliente, vocês sabem que eu faço aconselhamento virtual, eu atendo as pessoas pela internet, eu atendo um rapaz, ele me contou essa semana que ele foi com a namorada, namorida dele, né? Marida, não, ele convive com a namorada dele, mora com a namorada, e foi visitar a família, passar o Natal com os familiares e o Ano Novo com os familiares. Ele mora em outro estado, então pegaram o avião, foram lá no outro estado. O que aconteceu? A sogra, a nora começaram a discutir, é assim, não tem que ser assado, vamos colocar a toalha vermelha, não, tem que ser a toalha verde, eu quero assim, eu quero assado, enfim, acabaram brigando e foram lá para passar o Natal e Ano Novo, já voltaram para casa, né? Pegaram avião, adiantaram lá, já voltaram para casa, não conseguiram. Isso realmente é muito complicado. A expectativa é aquela ideia de que o outro tem que ser aquilo que eu gostaria que ele fosse. O outro tem que agir desse jeito. E agora, nesse Natal e nos próximos, vai ser uma folia, né? Principalmente com a geração nova, a geração antiga. Eu já vi algumas postagens aí no Facebook, que o seu Natal não seja assim. Aí tem a foto assim de todo mundo assim com o celular na mão, né? E lá o vozinho, a vozinha triste, olhando assim do lado, porque os netinhos tá tudo com o celular na mão e a ceia de Natal pronta. É complicado porque, é claro que é muito importante que a gente promova o diálogo e que a gente deixe os eletrônicos de lado. Eu sou totalmente favorável a essa ideia, mas essa geração é assim, é muito complicado você exigir coisas diferentes dessa nova geração que está sempre com o celular na mão, sempre com o smartphone na mão. Então eu já prevejo aí que muitas discussões podem surgir nessa direção, mas no fundo, o que está acontecendo é isso. Eu gostaria que você fosse assim. Eu gostaria que você comportasse assim. Eu gostaria que você falasse desse jeito. Eu queria que você agisse desse jeito. E eu já disse tantas vezes que as pessoas não vieram
nesse mundo para suprir as suas expectativas. Assim como você também não veio nesse mundo para suprir as expectativas de ninguém. Então aqui nós precisamos daquela dose cristã, né, de compreensão, de perdão, que é uma das mensagens de Natal, e entender que de fato as cobranças a gente tem que pegar um pouco leve, porque realmente as pessoas, elas são aquilo que elas são. Você até gostaria que elas fossem diferentes, mas enfim, não tem como, né? Não tem como pensar que as pessoas vão se adequar às suas necessidades, porque cada um só pode ser aquilo que é. Um outro sentimento muito comum que vem nessa época de Natal, talvez você esteja vivenciando ele ou não, é a solidão. A solidão porque, como eu acabei de dizer, muita gente no Natal, na época do Natal, prefere se isolar, talvez até por essas discussões que eu falei, dessas expectativas que eu citei, desses exemplos que eu dei. A pessoa prefere ficar sozinha, né? Eu não quero ir lá na festa não, porque é aquela brigaiada toda, o pessoal assim, assado. Primeira coisa, se você está optando por ficar sozinho, é um direito seu, né? Nunca se esqueça disso, é um direito seu, você tem todo o direito de querer ficar só, de querer curtir aí a noite do Natal com você mesmo. Qual o problema final? Você vai estar na sua própria companhia. Vai estar na sua própria companhia e, se sua fé permite, você vai estar na companhia de Deus também. Tá ótimo, né? Você e Deus, beleza. O problema é quando você está sozinho e fica se lamentando, fica se lamuriando. Olha como é que eu sou sozinho, olha como é que é a minha vida. Então, você precisa fazer uma avaliação se você está passando por esse tipo de lamuriação, de ressentimento por estar sozinho. Vamos entender então, para que fique bem explicadinho. Se é uma opção, se você não quer confusão, se você é daquele, como diz o ditado, antes só do que mal acompanhado, e você avaliou lá, ali só tem pessoal que acaba tudo em discussão, que a festa de comemoração para o nascimento de Jesus, na verdade, acaba sendo bebedeira, briga, discussão, e o pessoal perdeu totalmente o sentido, e por causa disso você prefere ficar na sua, isto é uma opção. Agora, se você está sozinho porque você está se sentindo abandonado, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, aí é outra coisa, você tem que rever. Talvez precisa fazer uma avaliação no seu grau de exigência para com os outros. Talvez você seja muito exigente, talvez você, a exemplo do que eu disse agora há pouco, né? Fica com aquela cabeça, fulano tinha que ser assim, Beltrano tinha que falar assim. Lembre-se que ser humano é saber se adaptar. O ser humano conseguiu atravessar a nossa cadeia evolutiva ao longo desses milhares de anos, não foi porque era o mais forte, mas é porque era o mais adaptável. Nós soubemos nos adaptar, tanto é que, olha o planeta Terra, o ser humano é o único habitante, o único ser, né, o único animal, nós somos animais, animais racionais, o único animal que está presente no gelo, no deserto, no quente, no frio, está presente no norte, no sul. Você vê que outros animais não têm essa habilidade, tem espécies, isso em qualquer país, aqui no Brasil, que só vai encontrar no Brasil, tem espécies que você só vai encontrar na Austrália, tem outras espécies animais que você só vai encontrar lá na Antártida, outros você só vai encontrar no Ártico, tem espécies animais que só vivem naquele ambiente, né? Eu não estou aqui conversando com você e de repente passa uma girafa ou um elefante aqui na janela. Tem que ir lá na África, porque lá que é o habitat desse animal. Agora, ser humano não. Ser humano você vai ter no Polo Norte, vai ter no deserto do Saara, vai ter em todo lugar ser humano. Porque nós somos altamente adaptáveis. Então, se você está se sentindo muito sozinho, ninguém me ama, ninguém me quer, precisa avaliar a sua capacidade de adaptação. Talvez você está muito exigente, talvez você cobra demais dos outros,
Talvez você exija que o outro seja aquilo que o outro deveria ser assim, ele tinha que falar assim, ele tinha que ser assim. Como eu já disse, meu amigo, a gente só pode ser aquilo que a gente é, mais nada. Concentra-se nisso, concentra-se em ser uma boa pessoa, em ser você mesmo, e que o outro seja livre para ser aquilo que ele é. Talvez você vai ter, agindo ou pensando dessa maneira, maiores capacidades de se relacionar com o diferente, relacionar-se com o outro, porque pensar diferente disso é optar pelo sofrimento. E um último sentimento que eu gostaria de destacar, são vários, tá? Eu não vou ter tempo de falar de todos. Como disse no começo, Natal é uma explosão de sentimentos, uma explosão de emoções. Mas a emoção ou o sentimento da comparação. E a comparação realmente é, na época do Natal, exacerbada, porque Natal parece que é aquela época que está todo mundo feliz, todo mundo rindo. Falei no comecinho, né, da propaganda, do comércio, então é aquela musiquinha, né, e todo mundo alegre, todo mundo sorrindo. Ah, é Natal, podia até colocar um gorrinho de Natal aqui, felicidade, e todo mundo ganhando presente, e aí você olha para você mesmo, né, e vê que a sua vida, puxa vida, como eu sou infeliz, né, olha como tudo dá errado na minha vida, olha, todo mundo contente, eu aqui na minha depressão. Você está se comparando. Tem um estudo, aliás, vários estudos, mas um dos que eu acompanho mais de perto, feito por uma universidade da Inglaterra, que mostra que 15 minutos de rede social já coloca seu cérebro num estado depressivo. Eu acho até que no Natal esse tempo deve reduzir, né? Não é 15 minutos, talvez 5 minutos, 1 minuto ali na rede social no Natal já coloca você num quadro de depressão. Porque você vai comparando, né? Olha, o fulano está viajando, olha, foi para Natal, foi para a praia, olha o ciclano, olha, ganhou presente, nossa, trocou de carro. E você olha para você mesmo. Eu vou te dizer uma coisa. Comparação é autodestruição. Comparação é autodestruição. Essa que é a verdade. Todas as vezes que você se compara com alguém, você está necessariamente se colocando para baixo. Não faça isso com você. Cada um é cada um tem a sua história, cada um tem o seu momento. A nossa vida é assim, há altos e baixos. Tem momentos que você está bem, outros momentos você está mal. Quem gosta aí de brincar com as cartas do tarô, tem uma carta no tarô que é um arquétipo, né? O arquétipo da mudança, que é a roda da fortuna. Então é um desenho assim de uma roda, tem um hominho em cima, um hominho embaixo, e esse arquétipo, esse símbolo diz o seguinte: o que está em cima daqui a pouco vem para baixo, quem está para baixo, mais hora, menos hora, vai para cima. Então se você hoje está mal, amanhã você está bem, quem hoje está bem pode ser que amanhã esteja mal, e a vida é isso mesmo, é quase como uma montanha russa. Então se você fica demais olhando para quem está no alto, quem está no auge, quem está isso, quem está aquilo, e fica se colocando para baixo, destruindo a sua autoestima, destruindo o seu apreço pessoal. Olha, eu fiz tudo de errado na vida, ninguém me dá presente, Cris Armeida, eu estou aqui sozinho. Isso é autodestruição. Seja grato por aquilo que você tem. Se você olhar as 24 horas do dia, é bem provável que você tenha muito mais bênçãos nessas 24 horas do dia. E uma outra coisa deu errada do que coisas ruins. E quanto mais você começa a apreciar aquilo que você tem, aquilo que você está conquistando, seu momento, por exemplo, agora, nesse exato momento, você está tendo a oportunidade de intensificar o seu autoconhecimento, de aprimorar a sua inteligência emocional. Isso por si só já é uma coisa muito boa. Então, ao longo do dia, você tem muito mais coisas boas do que ruins. Só que quando você fica comparando a sua vida com a vida dos outros, você fica se colocando para baixo. E isso eu recomendo que você realmente não faça. Bom, Natal, né? Eu comecei falando, Natal é uma explosão de emoções, uma explosão de sentimentos. Mas o Natal em si, o Natal é o nascimento de Jesus, e não dá para fugir disso. O nascimento de Jesus, ele traz uma simbologia
muito importante para a nossa evolução pessoal. Eu diria que, primeiro, Natal é a representação da humildade na tradição cristã. Deus se faz humano, Deus se faz homem. E por que ele faz isso? Né? Por que ele sai da sua glória celestial, dos mais altos céus, e vem se encarnar num pequeno corpo humano, numa manjedoura, praticamente desabrigado, não havia nenhuma estebaria ali para que ele pudesse se alojar, ele teve que nascer numa manjedoura. Cris, isso é contestável, isso pode ser assim. Não, eu estou me referindo ao símbolo. Se é verdade, se não é verdade, isso não é da minha competência. Eu não sou um padre, eu não sou um religioso aqui. Eu estou me referindo ao símbolo. O símbolo em si é muito bonito. É o símbolo da humildade. E a humildade por quê? Porque é o desejo de compartilhar. Daí a ideia do presente, né? Deus se faz homem e nessa simbologia cristã ele vem com toda a humildade para compartilhar ao mundo, para doar ao mundo a sua sabedoria, doar ao mundo, trazer ao mundo a sua paz, o seu amor, os seus ensinamentos. E existem muitos estudos atualmente, principalmente na vertente da psicologia positiva, que mostra isso, que felicidade é compartilhar. Inclusive tem um estudo muito interessante que diz o seguinte, que quando você recebe uma coisa, você tem um certo ganho de felicidade, só que esse ganho de felicidade ele dura por um tempo, daqui a pouco você está naquele mesmo nível. Tem outra pesquisa que mostra ganhadores, por exemplo, da loteria, e toda virada de ano tem aquela loteria da virada, né? Acho que é a Mega Sena da virada. Então, os ganhadores de loteria, foi feito esse estudo já, um estudo bem extenso sobre isso, depois de 3 a 5 anos, o nível de felicidade deles é o mesmo do que era antes deles ganhar na loteria. E muitos relatam que a vida deles piorou 5 anos depois de ter ganhado na loteria. Não estou dizendo para você não jogar na loteria, isso é problema seu. Estou mostrando nos estudos. Agora, esses estudos mostram o seguinte, que então quando você tem um ganho pessoal, seu nível de felicidade aumenta um pouco e depois ele volta para o nível normal. Agora, quando você contribui, quando você se doa, quando você faz algo em prol da felicidade alheia, seu nível de felicidade se expande até muito mais e ele perdura por muito mais tempo. Então esse é o ensinamento da humildade, né? Humildemente eu venho, faço a minha encarnação nesse planeta para doar os meus ensinamentos, para doar o meu amor, para doar a minha mensagem, para doar o meu perdão. Quem sabe não está na hora de você fazer isso, né? O segundo ponto que eu ia colocar aqui, o primeiro é a humildade, o segundo ponto é aprender a perdoar. Quem sabe você não esteja na hora de perdoar, comece a doar. Cris, eu não tenho nada para dar, não tenho dinheiro, doe perdão. Talvez você não possa comprar um presente para aquela pessoa, mas você pode doar uma prece sincera para aquela pessoa, se você não gosta de rezar, uma mentalização positiva para que tudo vá bem na vida daquela pessoa. Então, essa doação acompanhada do perdão, perdoar tudo que já passou, tudo que já foi. Não fique carregando, nós vamos virar de ano daqui a pouco, né? Vamos virar de ano, então comece o ano livre de pesos, livre de excessos, rancores, mágoas. Olha, o que passou já passou, eu quero seguir para frente, eu perdoo a tudo, eu perdoo a todos. Eu quero começar esse novo ano de coração lavado, com a minha alma lavada. Eu não quero estar amarrado a nenhuma mágoa, a nenhum ressentimento. O que o outro fez, ele fez, porque naquela época é o que ele sabia fazer, era a loucura dele, era a cabeça dele, era a neurose dele, era o jeito dele, mas já passou e eu perdoo, o que passou, passou e vamos em frente. Então isso é muito bacana, você ter essa postura também, somada a terceiro, a postura da gratidão. Ser mais grato
por aquilo que você tem. Como eu falei, ao longo do dia você já recebeu muitas bênçãos. O fato de estar assistindo aqui esse vídeo, isso por si só já é uma bênção. Você pode apreender esse conhecimento, você está aqui, você está atento, você tem uma inteligência, a capacidade de compreensão. Seja grato por tudo isso, por tudo aquilo que você é, por tudo aquilo que você já foi e grato por todas as possibilidades que se abrem no seu caminho, inclusive os desafios, inclusive os obstáculos que você terá, porque são nos desafios, nos obstáculos, nas dificuldades que você cresce, que você aprende, que você se torna uma pessoa melhor. Então seja grato por tudo isso. A humildade, ou seja, a compreensão de que eu estou pronto para doar, eu estou pronto para me dar, para oferecer ao mundo, por mínimo, por menor que seja, eu posso sempre doar algo para alguém. O perdão e a gratidão, essas posturas vão fazer o seu Natal maravilhoso. Eu tenho certeza disso. Se você parar para pensar e refletir sobre o que foi disso, entender essa explosão de emoções, mas você fala, pera lá, o verdadeiro significado do Natal é o compartilhar, é o perdoar, é o me doar, é o ser grato. Você começa a mudar a sua vibração interna, que é o que eu quero, porque no fundo, eu não sempre falo para você, aqui nos nossos vídeos, eu termino falando assim, sucesso e felicidade para você, porque eu desejo que você alcance essa felicidade, que você vivencie essa felicidade. Porque quando você é feliz, quando você se torna um ser humano melhor, o mundo também se torna um lugar melhor. Todos nós nos beneficiamos. Leve essa mensagem para você nesse Natal. Quando eu me torno uma pessoa melhor, o mundo se torna um lugar melhor. Quando o outro se torna uma pessoa melhor, o mundo se torna uma pessoa melhor. Ora, como é que eu faço para contribuir para que o mundo seja um lugar melhor para se viver? Compartilhando, perdoando, contribuindo, sendo grato na medida do possível. Espero que essas informações ajudem você a viver um Natal e uma virada do ano melhor e que sua vida seja não menos do que espetacular. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você.